Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de todos os livros que eu li no primeiro trimestre de 2026. Ora bem, quero começar por dizer que este meio que wrap-up dos últimos 3 meses é muito surpreendente em relação ao wrap-up de 2025, também do primeiro trimestre de 2025, e eu acho que fiz aqui ótimas leituras. Só março é que curiosamente foi o meu mês mais tremido, mas eu acho que também foi porque eu tive muito trabalho e, portanto, eu acabei por não ter tantas oportunidades para ler. Inclusive, houve dias onde eu realmente não li nada. Então, vamos a isso. Vamos falar então aqui das leituras. Em janeiro, vamos começar assim já em grande. Em janeiro, eu li 4 livros, ok? Isto foi muito, mas acima de tudo foram livros que eu transitei de dezembro para janeiro, ok? Então vamos a elas. Em primeiro lugar, em audiolivro, eu terminei 2 audiolivros. O primeiro de todos foi o The Housemaid, da Freida McFadden, ou Frida McFadden, eu não sei dizer o nome da senhora, coitadinha. Mas foi um livro explosivo, foi fantástico, foi para ir ver o filme, ok? E o filme está igualmente bom. Há só ali 1 ou 2 detalhes que não apareceram no filme, mas de resto acho que foi uma ótima adaptação cinematográfica e eu fiquei completamente, tipo assim, em suspenso, quando estava a ler o audiolivro, completamente chocada com as coisas que iam acontecendo, com a reviravolta. Eu não vou dizer que foi uma reviravolta tipo, uau, eu nunca tinha visto isto antes. Tenho o sentimento que sim, que já tinha visto isto somewhere, em algum lugar, mas a maneira como a autora nos levou até lá, aí sim é que foi mesmo uma maneira única. E lá está, acho que ler este tipo de livros, assim, estes thrillers, enquanto estamos a ouvir, eu acho que é uma experiência diferente daquela que temos quando estamos a ler. E não estou a dizer isto no mau sentido, bem pelo contrário, eu acho que na verdade aumenta ainda mais o suspense. Portanto, eu adorei, levou 5 estrelas. Depois também terminei, graças a Deus, o Well of Ascension, do Brandon Sanderson. Este livro, eu sei lá quantos meses é que ficou no meu Audible, eu não sei. Eu sei que pelo meio eu meti outros livros, não é? Porque a leitura deste livro era tipo 30 horas, era uma coisa, não sei, abismal. E atenção, porque eu cheguei a ler a biografia do Obama e também era 30 horas, mas não sei, olhem, enfim, completamente diferente, não é? Um estilo literário também completamente diferente. O que é que eu vos tenho a dizer sobre este livro? Foi uma releitura, foi a segunda vez que eu li o Well of Ascension e tenho que vos dizer que o Mistborn, o primeiro, o Final Empire, ótimo. O segundo já leva 3 estrelas, ok? O primeiro leva 4, assim, bastante sólidas, mas o segundo leva 3. Do género, foi só ok. Acho que há ali muita palha e depois eu também já terminei o terceiro livro e não vos quero dar aqui muitos spoilers, mas acho que é tipo, é um downhill. Estão a perceber? Tipo, a coisa não corre bem ao longo desta trilogia. E muito sinceramente acho que, ao contrário do Final Empire, onde estava sempre alguma coisa a acontecer e tudo puxava a narrativa para aquele clímax que era com o Emperor, eu acho que aqui nós não temos bem essa linha e então o livro meio que se perde em muitas circunstâncias. Pronto, e o final revoltante, surpreendente, mas não percebi muito bem em que direção é que íamos, pronto, para o terceiro livro. Portanto, 3 estrelas foi só ok para mim. Eu cada vez mais acho que o Brandon Sanderson não é um autor de fantasia para mim, no sentido de o ler, mas pronto, depois quando eu falar do Hero of Ages, no próximo wrap-up, eu depois falo com vocês, então, um bocadinho melhor sobre isto, pronto. Também não vos quero dar, assim, tipo, spoilers, digamos assim, sobre os meus verdadeiros feelings sobre toda a trilogia, porque eu estou a fazer este vídeo, mas eu já terminei o Hero of Ages e tenho coisas para dizer, mas eu digo depois no final. Mas pronto, o Well of Ascension foi ok, pronto, acho que há muita coisa que se podia ter cortado, acho mesmo. Depois, também um livro que transitou de dezembro para janeiro foi o Fica Comigo, da Sarah Kate.
tenho que vos dizer que este livro definitivamente não é o meu género literário. Há coisas estranhas que acontecem ali, ok? E vou-vos também ser muito sincera, o final também foi surpreendente para mim, no sentido de quão humana estas personagens se tornam, ok? Portanto, eu acho que também é um dos aspectos deste género literário, que é todo muito caliente, é muito picante, e depois há ali um momento de chamar as personagens à terra e nós vemos que há traumas que todas as pessoas têm e que, pronto, é necessário tratarmos deles, não é? Enfim, portanto, eu acabei por lhe dar, o quê? Umas 3, umas 4 estrelas. Sou capaz de lhe dar umas 3 estrelas, mas sim muito sólidas. Eu acho que só não lhes dou as 4 porque, lá está, não é o meu género literário favorito e não é aquele género literário do qual eu seja tipo, oh meu Deus, eu adoro este género, não. Mas foi um livro muito bom dentro daquilo que ele é e daquilo que ele tem para oferecer e daquilo que ele promete oferecer, portanto, sim, eu gostei muito. E, por fim, em janeiro, um livro que eu não gostei nada, e eu sei que isto vai para o saquinho das unpopular opinions, é o Enterrai os Nossos Ossos no Sol da Meia-Noite, de Vi Schwab. O primeiro livro da Vi Schwab que eu leio e que eu não gostei. Eu sei, eu estou surpreendida comigo mesma, ok? E eu, atenção, eu sou a pessoa que adorou A Vida Invisível da Adi LaRue e eu até percebo o que é que as pessoas querem dizer quando dizem que o Enterrai os Nossos Ossos e a Adi LaRue são semelhantes. Eles são semelhantes no sentido narrativo, ok? No sentido de que nós realmente vemos vários séculos a passar pela mesma personagem e eu adoro isso, adoro mesmo. Agora, em que aspecto é que correu mal? O aspecto em que nós estamos a seguir 3 personagens e que elas não se ligam até ao fim. Não existe uma conexão, ok, verdadeira e real entre elas, no sentido em que eu até cheguei ao meio do livro e pensei, ok, isto são 3 personagens diferentes e nós estamos a seguir 3 perspectivas diferentes sobre ser-se vampiro. Não. Ok? E eu acho que o final demorou muito para lá chegar, ou seja, para tudo fazer sentido, ok? E depois é super anticlimático. É do género, é um pico e acabou o livro. E, e eu gosto de ver o seguimento disso. Gosto de ver, ok, e agora? Porque eu até considero que foi uma saída fácil. Não vos quero dar aqui muitos spoilers, mas a justificação que dão para depois a personagem tipo ficar de lulo não se me encaixa, ok? E eu achei que foi o caminho fácil, digamos assim, de colocá-la de lulo e pronto, e depois é o fim. A Adila Rue tinha uma questão que era um enredo que depois chega ali, o quê? 30, 40% do livro, eu não me lembro, eu já li a Adila Rue há muito tempo, mas há ali um twist e nós ficamos, espera aí, um momento, o que é que acabou de acontecer? E o que é que vai acontecer a seguir, ok? E depois nós temos estas personagens a tentar perceber o que é que está a acontecer de facto, ok? E, além disso, existe uma coisa que não existia ao longo deste livro até à última parte, que é um antagonista, ok? Do género, nós estávamos a ver o arco do vilão, mas sem haver um vilão, ok? E depois o vilão apareceu lá no fim e acabou a história, pronto, e tudo ficou bem. Não, não, ok? Pronto, portanto, as parecências com a Adila Rue, sim, no sentido da narrativa, ok? Mas a nível de histórias, completamente diferentes. E eu não gostei. Eu estava num tédio brutal a ler o livro. É extremamente grande para a história que é. Pronto, eu achei interessante, atenção, não estou a dizer isso, mas há ali coisas que se podia ter cortado perfeitamente. Eh, e, e que não, lá está, não adicionaram sumo à história. Pronto, então, pronto, leva, sei lá, 2 estrelas. Sim.
não lhe quero dar uma, porque há um livro que eu vou dar uma estrela eventualmente. Eu não gosto nada de dar uma estrela a livros, mas dou-lhe 2 estrelinhas porque não aqueceu nem arrefeceu, ok? Pronto. Ao contrário, por exemplo, do Well of Ascension, que ainda houve ali alguns twists que eu fiquei, ok, interessante, talvez para aquele lado, depois ele perde-se ali um bocado na narrativa dele próprio, mas aqui ainda foi pior que o Well of Ascension, portanto, 2 estrelas. Ora bem, vamos para livros mais animadores em fevereiro. Vamos lá. Então, eu li o Twisted Games da Anna Wang e isto é super surpreendente. Eu vou-vos explicar porquê. Porque eu li o primeiro livro desta série, isto é uma série de livros, que é o Twisted Love. Acho que é a série do Twisted Love. Olha, não sei. Sei que o primeiro é o Twisted Love e eu odiei aquele livro. Eu dei-lhe uma estrela na altura, porque eu fiquei assim, o que é que eu acabei de ler? Estou confusa, estão a ver, pronto. E há cerca de há cerca de um ano, eu estava a ver o America's First Daughter, que é com a Katie Holmes. Se vocês nunca viram, por favor, vejam. É sobre a filha do presidente dos Estados Unidos. E ela vai para a universidade e depois há lá um rapazito, pronto, que pronto, eles acabam por se dar muito bem, não é? E ela pensa, meu Deus, ele é lindo, é maravilhoso e twist, ok? Ele é um bodyguard. E então disseram-me para ler o Twisted Games, porque eu disse, eu adorei este filme, oh meu Deus, preciso de livros sobre isto e recomendaram-me o Twisted Games. E então eu comecei a ler. E esta história de Bridget, da princesa Bridget, com este guarda-costas todo resingão mesmo, é brutal, é maravilhosa e eu não conseguia parar de ler, ok? E era do género, eu estava às vezes à 1 da manhã a ler na cama, no meu côbo, e eu não sei, esta história apanhou-me por completo e há ali twists, há ali coisas que nós não estamos à espera que aconteçam e depois acontecem. E toda a reviravolta final em que aquilo não lhes cai no colo, sabem? Aliás, eu até quando estava a ler estava a pensar, eles não podem ficar juntos, mas vai haver qualquer coisa, tipo, e eu sabia que era relacionado com a família dele, eu sabia, mas tipo, aquilo não lhes caiu no colo, estão a ver, tipo, foi toda uma cena em que eles prepararam tudo para depois poderem ficar juntos e depois ainda houve isso. E depois também toda a reviravolta de Bridget, porque a Bridget é uma personagem relativamente insegura em relação à sua posição no mundo e depois no final ela revela-se e eu fiquei mesmo muito feliz. Por este casalinho que eu acabei por shippar profundamente e ser uma fangirl à volta deste livro total, ok? Portanto, 5 estrelas, ok? Um dos favoritos do ano, sem dúvida. E agora, em relação aos próximos livros desta saga, eu não sei. Eu já estive com eles em mãos, eu já li as sinopses, não é nada que me atraia, sabem? Então, eu não sei, eu acho que vou ficar aqui pela Anna Wang, pelo Twisted Games. Não sei, eu normalmente nestas coisas, quando eu não gosto de um livro e depois gosto do outro, eu costumo dar uma terceira oportunidade à autora, mas não sei se vou dar esta terceira oportunidade com os outros livros do Twisted Love ou se dou, por exemplo, com o King of Pride, que é a outra série dela. Tenho de ver, ok? Tenho de ver. Mas sim, gostei deste e recomendo-vos, mesmo que vocês não tenham gostado do primeiro, experimentem este porque é uma vibe completamente diferente, garanto-vos. Depois também li o Woman Down, da Colleen Hoover, e há o reading vlog aqui no canal e eu falei muito, ok? Vocês podem ver os meus spoilers todos sobre o livro no reading vlog, mas não gostei. Não é a melhor obra literária da Colleen Hoover. É muito clickbait e depois no final fica muito estranho. E não sinto que tenha sido, lá está, não foi o melhor livro de sempre que eu li, também levou 3 estrelas. Acho que 2026 vai ser assim o ano tipo dos livros mornos, não sei, 3 estrelas, pronto. E não sei, não, por exemplo, se vocês me dissessem, recomendam-me um livro da Colleen, este não seria de certeza, ok? Não, podem começar pelo Verity, podem começar pelo Isto Acaba Aqui, podem começar pelo Ugly Love, podem começar por esses. Por este não vale a pena, ok? Tal e qual como, por exemplo, eu nunca recomendo Uma Nova Esperança e o outro é uma duologia,
eu não recomendo, porque são os primeiros livros da Colleen e não vale a pena, ok? Depois vocês lerem Masterpieces da Colleen, esqueçam, pronto. Mas pronto, está lido, yay! Entretanto, também já me recomendaram ler outro livro da Colleen, que é o Talvez Um Dia, e eu talvez um dia o leia. Talvez um dia. Eu já estive a ver, ele está disponível na Biblioled e eu talvez um dia o leia. E pela Biblioled mesmo, porque não quero estar a comprar mais livros da Colleen, porque agora tenho medo que eles não saiam lindos e perfeitos como têm saído os outros. Pronto. Se bem que eu também já li livros muito estranhos de Colleen, ok? Mas este então é só mais um para adicionar à lista. Depois, a nível de outras praias, ok? Também em fevereiro eu li o Felizes para Sempre e tudo o que acontece lá pelo meio. É um livro super fofinho, se vocês quiserem ler. Eu já tinha lido há uns tempos o Book Love, também é da mesma autora. E o Book Love é tudo sobre ser-se book lover e todas as coisas que nós fazemos que às vezes são ridículas, tipo cheirar livros, não é? Mas o Felizes para Sempre e tudo o que acontece pelo meio é mais sobre vida a dois e sobre tipo dinâmicas que acontecem entre casal no dia a dia e eu achei super fofinho e super comovente também. Portanto, levou assim 4 estrelas porque é daqueles livros que trazem bons feelings, sabem? E ainda por cima lá está, em estilo banda desenhada e portanto lê-se super rápido e houve ali imensos momentos onde eu fartei-me de rir com aquelas personagens porque sim, é tudo verdade. Pronto, é isso. E agora vamos para março. E março eu li 2 livros. Ok, estou tão triste com isto, gente, mas olhem, vamos ver se em abril eu dou volta a isto, ok? Portanto, em março eu li A Mulher do Médico, do Daniel Hurst, 3 estrelas também. Desculpem, eu este trimestre tenho muitas 3 estrelas, porque lá está, é um livro que foi ok, ok? Porque não há muito mais a dizer, basicamente ela é a mulher do médico, o médico, pronto, pulou a cerca, e ela, tipo, entretanto o médico morre e a gente, pronto, e ela tem ali todo aquele twist da Gone Girl que foi ok, foi só ok, gente, pronto. E lá está, é daqueles livros que lê-se bem numa tarde. Sim, eu li numa semana, portanto, lá está, o livro tem 300 e poucas páginas e eu até li numa semana, eu tinha muito trabalho e, portanto, eu diria que lá está, o livro consegue-se ler em muito menos tempo do que uma semana. Mas lá, é daqueles livros tipo, é só ok. E depois no final há lá uma personagem que aparece, que claramente vai aparecer no segundo livro, e depois eu até falei com alguém, já não lembro quem que foi, e depois eu estava a dizer isto e perguntar-me, então e vais ler o segundo? Não fiquei com curiosidade, do género, sinto que tudo acabou com um laçarote e fico feliz com o que aconteceu. Sei que há pontas soltas, que claro que há, quando existe um crime, claro que há pontas soltas, mas não tenho vontade de ler o segundo. Pronto, então, olhem, é esta a minha opinião. Eu sei que a seguir é a amante do médico, depois é a viúva, depois é a filha. Olhem, enfim, mas isto para vos dizer que não sei, não tenho vontade de ler o segundo, sabem? Talvez eu leia o segundo numa daquela de não tenho nada para ler, mas eu tenho sempre alguma coisa para ler. Portanto, até esse dia chegar vai demorar algum tempo. E, portanto, é isso, foi só ok. Pronto, eu fico feliz por ter pessoas à minha volta que tivessem gostado imenso da Mulher do Médico, ótimo para elas. Para mim, não, obrigada, está ótimo. E depois, por fim, é o último livro de março, é o último livro do trimestre. Eu li em audiolivro o The Seven Years Sleep, da Ashley Poston. E eu já li outros livros da Ashley Poston. Eu li a versão YA da Ashley Poston, com o Gui Corella, por exemplo, e depois li o segundo, que eu agora já não me lembro, e também sei que há um terceiro, mas o terceiro eu já não li porque eu já era muito adulta. Pronto, mas eu gostei muito dos livros Young Adult dela e, portanto, fiquei curiosa quando me recomendaram este livro, porque tem aqui um bocadinho de realismo mágico.
E então nós vamos seguir aqui a nossa personagem, que é a Clementine, e ela ainda está a lidar muito com o luto da tia, e ela está a viver no apartamento da tia, que foi a tia que lhe deixou então um apartamento. E este não quando uma história que a tia contou há muitos, muitos anos, em que o apartamento é mágico, quando tu mais precisares, acontece. E ela é transportada 7 anos no passado e conhece este rapazito que está lá a viver durante essa altura, e depois eles acabam por, lá está, se reencontrar no presente, digamos assim, pronto. E é toda esta história sobre luto. hum, eu fiquei muito comovida com essa parte. Houve ali uma parte final que eu estava a caminho de Monsaraz e tipo, eu ouvir isto é do tipo, eu não posso chorar, tipo, há curvas nesta estrada, gente, e, tipo, não posso, pronto, mas hum, realmente foi bonito, ok? Foi um livro muito bonito, um livro também com pitada de humor à volta de comida, sobre como a comida também às vezes é o reflexo de boas memórias, não é? E também como às vezes a comida nos faz lembrar de certas pessoas. E portanto eu adorei o livro por tudo isso que representa, por ser uma história que depois acaba por girar à volta do luto e de fazermos as pazes com as decisões que as pessoas às vezes tomam e que acabam por nos magoar tanto. E, e eu adorei. E depois no final houve a nota da autora e eu fiquei só tipo sentada na cama, tipo, ok, eu acabei mesmo de ler isto, ok. Portanto, foi um livro muito, muito bom. Eu vou-lhe dar, eu não sei se lhe digo 5 estrelas, sou-vos sincera, mas eu vou-lhe dar 4 estrelas com uma menção honrosa pela, como é que eu ia dizer, pela maneira como a autora retratou aqui muitos destes temas, e eu acho que realmente é aquele livro que merece ser lido. Lá está, talvez não seja o meu favorito tudo sempre, ou talvez até seja, depois a gente vê no final do ano, ok? Mas pelo menos por agora leva 4 estrelas e uma menção honrosa, porque eu realmente passei um bom tempo com este livro, foi uma ótima leitura e gostei muito, lá está, dos temas que abordou e da maneira como os abordou. Eu acho que isso também é super importante. E portanto, aqui estão as minhas leituras do primeiro trimestre. Eu acho que não estamos mal. Eu li então 3 livros em cópia física, li 3 livros em e-book, sendo que um deles até foi no Kindle, que foi o Woman Down, e depois li 3 livros em audiolivro. Portanto, li 9 livros no primeiro trimestre. Eu acho que isto é fantástico, tendo em conta que, por exemplo, tenho aqui o Entre Raios Nossos Ossos no Sol da Meia-Noite, que é um livro de 600 e tal páginas, e terminei, lá está, alguns também de audiolivro. Portanto, olhem, eu estou super feliz com estas leituras. 9 livros, muitos deles de 3 estrelas, mas pelo menos eu vou assim debulando o meu TBR aos poucos e, e vou lendo, acima de tudo isso. Estou muito, muito feliz por, tipo, em 3 meses ter lido 9 livros. Acho que isso é fantástico, ou seja, 3 livros por mês é maravilhoso. Tenho que manter aqui esta métrica, porque a minha métrica é ler 40 livros no ano, portanto, é isso. Eu acho que correu muito bem. Eu em fevereiro defendi a tese, estou neste processo tipo, de ainda me adaptar a todas as coisas de ser professora e, portanto, eu acho que é uma ótima métrica. Pronto, estou a ler, gente, estou a voltar a ler, estou a voltar tipo a este hobby que eu tanto adoro e olhem, estou tão feliz por estar a reconectar-me com os livros, sabem? Acho que isso é uma coisa que me faltava mesmo muito e estou muito entusiasmada por estar a ler assim histórias a este ritmo. Pronto, não quero ser uma papa livros, não, até porque eu sou uma leitora caracol, já admiti isso, não tem problema nenhum, mas é muito bom ver que estou a superar a minha crise de identidade em que tipo andava sempre desgostosa com as leituras e com a vida e não sei o quê, portanto olhem, está ótimo, está ótimo. E portanto, se chegaram até o fim deste vídeo, muito, muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de colocar o vosso like e de subscreverem o canal para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos como de costume aqui em baixo na descrição. E se vocês gostaram muito, muito deste vídeo, então também partilhem-no com outras pessoas que precisam de recomendações literárias, por exemplo. Eu fico por aqui, vemo-nos então num próximo vídeo, mas até lá, já sabem, boas leituras!